Shalom, meus irmãos. Então, estou aqui para mais um vídeo. Esse vídeo terá o foco, de mostrar não todas, mas algumas profecias que apontam para Yeshua na Tanakh, na Antiga Aliança, que apontam para Cristo e provando que Cristo de fato é o Messias, que é esperado desde o Bereshit, desde o Gênesis. Mas antes de começar, irmãos, eu vou trazer uma passagem aqui do Novo Testamento, de Colossenses do 1, do 15 ao 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Sim, ele teve uma origem do Pai, mas em relação à nossa linha cronológica temporal, ele é atemporal. Ele teve uma origem dentro do Pai, mas na nossa linha cronológica de tempo, ele subsiste. Ele é o primogênito sobre todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Aleph e ele é o Tav. Em Gênesis, do 3 ao 15, diz o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nessa passagem tem uma simbologia. Quem é este? Cristo, Jesus, o nosso Messias, ferirá quem? A cabeça. Cabeça de quem? Da serpente de Hansatã. E a serpente Hansatã ferirá o calcanhar de quem? De Cristo. Quando Cristo foi pregado na cruz do Calvário, Satanás feriu o calcanhar dele. Mas quando Cristo disse: está consumado, e Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, minha rua, meu sopro, minha vida, ele pisou na cabeça da serpente, meus irmãos. Ele pisou na cabeça de Satanás e declarou vitória sobre ele. Amém? Essa passagem alude justamente ao que Cristo veio cumprir aqui na terra. E essa passagem de Colossenses e João 6 ao 62 também mostram que Cristo é pré-existente. Não caiam na conversa de falsos mestres, principalmente que eu vejo na internet, que dizem que Cristo não é pré-existente. Sim, meus irmãos, Cristo, Jesus, é pré-existente. Sim, é atemporal. Sim, ele é antes de todas as coisas. Gênesis 49 ao 10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. O cetro, para quem não sabe, é uma autoridade de governo. Jesus, em Apocalipse 12, é descrito como um rei que governará as nações com vara de ferro, com centro de ferro. E nós governaremos juntamente com Cristo. Nós seremos reis e sacerdotes. Ao vencedor, como diz em relação às igrejas, as 7 igrejas da Ásia, de Apocalipse. Êxodo, do 12, versículo 7 ao 23, diz o seguinte: então, pegue um pouco do sangue e passe nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comeram a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor de Adonai. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto homens como animais. Eu executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. Meus irmãos, para vocês, esse sangue representa quem? Esse sangue, meus irmãos, que foi passado nas portas para o anjo destruidor
passar adiante e não matar os primogênitos que tinham, né? Nessas moradas, nessas moradias, vocês acham que esse sangue prefigurava o sangue de quem? O sangue de Cristo, meus irmãos. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Todo o sacrifício, inclusive o sacrifício de Cristo, é atemporal. A Bíblia fala que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deuteronômio 18:15. Moisés falando: Moshe, o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Mas infelizmente, muitos judeus hoje em dia ainda insistem em superestimar a imagem de Moisés. Tanto é que, creio eu, né, que até hoje não se sabe onde está o corpo de Moisés, porque se o pessoal lá pegasse o corpo dele, ia ter uma idolatria absurda em relação ao corpo de Moisés, porque Moisés é um símbolo muito importante para o povo de Israel. Sim, Moisés foi muito importante, sim. Ele recebeu a revelação no Monte Sinai, né, por os 10 mandamentos. Mas Cristo, meus irmãos, Cristo é maior do que Moisés. Só os remanescentes de Israel que irão entender isso no fim dos tempos. Isaías 11. Porque brotará um rebento ou um renovo do tronco ou da raiz de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor. Aí já está falando do milênio, como as águas cobrem o mar. E acontecerá que naquele dia, que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada por quem? Pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Cristo usou Paulo para ser justamente o apóstolo gentílico, ao qual ia expandir a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo, desde a sua morte até a sua ressurreição, para o povo gentílico. Zacarias, do 9 ao 9, diz: Alegre-te muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei, vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Aí eu pergunto, quem na Brita irá achar? Quem na Nova Aliança? Quem no Novo Testamento teve uma entrada triunfal em Jerusalém montado num jumento, e o povo gritando, Hosana, filho de Davi? Jesus, meus irmãos. Nataná, já existia essa profecia de um rei vindo humilde, montado num jumento, numa cria de jumento. Todas as profecias aludem a Cristo. A profecia das 30 moedas de prata, também em Zacarias, prediz a traição de Jesus, onde o pastor, o Messias, é avaliado por um preço desprezível, o valor de um escravo, de acordo com Êxodo 21:32. E as moedas são jogadas ao oleiro na casa do Senhor. Esse ato é profético e diretamente cumprido quando Judas Iscariotes trai Jesus por 30 moedas de prata, devolvendo-as aos líderes judeus que as usam para comprar o campo do oleiro. Também é uma profecia justamente a traição que Jesus sofreu em relação a Judas Iscariotes. Isaías 53, o servo sofredor. Isso aí, meus irmãos, é bem escancarado. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor?
Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Para quem espera um Messias rei? Um rei que trará a paz mundial? Enfim, homens de dores e experimentado nos sofrimentos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mais à frente nesse vídeo eu vou mostrar o que está decodificado do nome do Messias, tanto no hebraico pictográfico em relação ao nome de Deus e hoje Yehvah, quanto ao hebraico atual em relação ao nome do Messias. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Enfim, meus irmãos, aqui é justamente o restante da passagem, né, do servo sofredor, Isaías 53. Quando nós lemos isso, qual pessoa lembra que morreu por nós, foi ferido por causa das nossas transgressões, nossos pecados, não abriu a boca em momento algum, é comparado a um cordeiro? Eu pergunto a vocês, quem é? Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento, num evento conhecido como Entrada Triunfal, que ocorreu no início da Semana Santa, num domingo anterior à sua crucificação, hoje celebrado como Domingo de Ramos. A entrada aconteceu quando Jesus veio para celebrar a Páscoa judaica. Mas, infelizmente, de acordo com a ortodoxia judaica, diz que o Mashiach será um líder humano, um rei descendente da dinastia de Davi, que trará uma era de paz mundial, justiça e reconhecimento universal de Deus. O Messias será um líder carismático, um ser humano mortal, dotado de grande sabedoria e autoridade, descendente direto do rei Davi. Uma das principais características da era messiânica é que a nação não levantará espada contra a nação, nem apreenderão mais a guerra conforme profetizado em Isaías 2,4. A reconstrução do templo. O Mashiach reconstruirá o templo de Jerusalém, o terceiro templo. Ele trará de volta os judeus de todo o mundo para a terra de Israel. Sob o seu governo, toda a humanidade reconhecerá um único Deus, e a espiritualidade será a prioridade, eliminando o ódio e o medo. Meus irmãos, para o Messias do judaísmo ortodoxo, ele será um rei carismático, um líder carismático, erguerá o terceiro templo, trará a paz mundial, reunirá de volta, né, os judeus à sua terra. Isso te lembra quem? Jesus, ele veio humilde, montado num jumento, morreu por causa das nossas transgressões. O Messias do judaísmo ortodoxo será nada mais, nada menos do que o próprio anti-Messias, o anticristo. No livro de Daniel fala que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana cessará o sacrifício. Ele é o pequeno chifre. Ele é o que virá caladamente e tomará o reino com engano, tornando-se um líder carismático. Haverá 3 anos e meio de falsa paz, mas na metade da semana, como diz Daniel, ele vai quebrar essa paz. Mas infelizmente, meus irmãos, os remanescentes de Israel só vão surgir no fim dos tempos.
E só no fim dos tempos é que eles reconhecerão Cristo como Messias, o rei montado num jumento. E o próprio Messias Jesus diz que o reino dele não é desse mundo. E quando vemos a descrição do Messias judaico, do judaísmo ortodoxo, vemos que o reino dele será para esse mundo. E Jesus diz que o reino dele não é desse mundo. Jeremias 31, do 31 ao 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei, minha Torá, no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Vou mostrar para vocês algo interessante. Cada letra hebraica tem um significado. E aqui está o nome do Messias, no palo-hebraico, o nome original dele, né? Cada letra, Yod, Re, Vav, Shin, Ain, representa o seguinte. Yod significa mão, Re, furo, Vav, prego, Shin, dente, Ain, olho, mão, furo, prego, dente e olho. Isso alude a justamente Mateus 5 ao 17, quando Jesus fala, não penses que eu vim abolir a lei. Eu não vim abolir a lei, mas cumprir. Jesus, meus irmãos, é a Torá, é a lei viva, é a lei encarnada. Ele não veio abolir, ele veio cumprir. Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E ali, meus irmãos, se estabeleceu a nova aliança, como é profetizado em Jeremias. Justamente apontava para o cumprimento da Torá, porque na Torá, principalmente na lei de punição, não era olho por olho e dente por dente, e Cristo cumpriu exatamente isso. Justamente quando fala o servo sofredor, em Isaías 53. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, mão, furo, prego, dente e olho, e moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O sangue na nova aliança, meus irmãos. Existe também um hebraico, um primeiro hebraico, chamado hebraico pictográfico, conhecido também como proto-cananita. Cada símbolo desse hebraico tem um significado também. E quando vemos o nome de Deus, Yod, Re, Vav, Re, tetragrama, né, YHWH, que até os cientistas, né, fizeram a guimatra desse nome em relação ao nosso código genético do DNA, 10565, eles converteram as letras hebraicas e deu justamente o nome de Deus, Yod, Re, Vav, Re. Transliterado no hebraico pictográfico, tem o seguinte significado. Yod, mãos e braços. Re, veja e contemple. Vav, prego e gancho. Rev, veja e contemple. Podemos criar uma frase dizendo o seguinte: contemple ou veja o homem pregado com as mãos e os braços. Contemple, veja, aludindo justamente ao sacrifício do nosso Messias. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e por aí vai. Meus irmãos, Cristo é o nosso Messias. Se você está vendo esse vídeo e ainda não aceitou Cristo como seu único, suficiente Salvador, aceite. Ele te deu liberdade de escolha para aceitar ou não. Mas ele mesmo diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém deixar entrar, eu entrarei
e cearei com Ele. Cristo, Ele está batendo na sua porta do seu coração. Mas você tem que dar permissão para que Ele possa entrar. Para você justamente nascer no Espírito, ser renovado pelo Espírito, ser nascido de novo pelo Espírito. Ele está à porta e está batendo. Ele também está voltando muito em breve para arrebatar a sua igreja. Amém, meus irmãos? Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o Aleph, Ele é o Tav. Fiquem na paz, meus irmãos.